do ministro Dias Toffoli ter sido citado pelo Daniel Vorcaro nesses celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal vai ter menção a Moraes revelada em relatórios da Polícia Federal. Polícia Federal prepara um relatório sobre as menções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no celular do empresário mineiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Se isso aqui realmente acontecer, prepare para soltar fogos de artifício. Olha só, Brasília tem um novo acordão inacreditável envolvendo o Supremo. Eu vou te contar agora todos esses detalhes. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Por ordem de Moraes, deputado do PL é alvo da Polícia Federal. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou uma nova etapa da Operação Pedágio e cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao deputado Vinícius Gurgel, em Macapá, capital do Amapá. A ofensiva faz parte da segunda fase da investigação, que apura possíveis irregularidades na execução de obras da rodovia BR-156 com indícios de desvio de verbas públicas. De acordo com a corporação, foram executados 8 mandados judiciais, todos autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito no Supremo. Entre os alvos das diligências está a residência do parlamentar, além de outros endereços vinculados a ele. As apurações indicam que as condutas investigadas podem se enquadrar em tese nos crimes de organização criminosa, corrupção e fraude em procedimentos licitatórios. A Polícia Federal sustenta que há elementos que justifiquem o aprofundamento das investigações para esclarecer a destinação dos recursos federais empregados na obra. E com Mendonça na relatoria, PF prepara material que pode atingir Moraes em cheio. É isso mesmo. A Polícia Federal encaminhou ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, um relatório que descreve a relação entre o ministro Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro, no contexto das apurações envolvendo o Banco Master. O documento também menciona registros que fazem referência ao ministro Alexandre de Moraes, ampliando o alcance da análise preliminar. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou a Fachin que mensagens extraídas do telefone de Daniel Vorcaro, controlador do Master, contêm diversas menções a Moraes. Entre os diálogos, haveria referências a pagamentos que, segundo os investigadores, sugerem proximidade entre o magistrado e o empresário. Com a saída de Toffoli da relatoria, o processo foi redistribuído por sorteio ao ministro André Mendonça. A mudança alterou a dinâmica no tribunal e intensificou a expectativa em torno dos próximos desdobramentos, ampliando a pressão sobre os investigados no caso. Vamos torcer para que o ministro André Mendonça tenha coragem para fazer justiça. Quem cometeu o crime tem que pagar, não importa se seja togado ou não. Dá pra gente fazer o link com a outra matéria de colunista que eu trouxe aqui, que eu separei, que é a da coluna da Andresa Matais, que foi quem descobriu ali a relação do resort que, nessa semana, o ministro Dias Toffoli assume, confessa que sim, é sócio, né, foi sócio do resort Itaiaia, é que a Andresa Matais, a coluna dela é que faz essa primeira relação do ministro com o Daniel Vorcaro direta ali, por causa do resort, e eles trazem essa informação que, além do ministro Dias Toffoli ter sido citado pelo Daniel Vorcaro nesses celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal, vai ter menção a Moraes revelada em relatórios da Polícia Federal nos próximos tempos aí. Olha só, é o André Chalders que apurou essa dentro da coluna da Andresa Matais. Aí foto do ministro Alexandre de Moraes e o seguinte: a Polícia Federal prepara um relatório sobre as menções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no celular do empresário mineiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material deverá ser entregue ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, assim como a PF fez lá no caso do ministro Dias Toffoli. E a gente viu o resultado para o Dias Toffoli como foi, né? Na última segunda-feira, a PF entregou um relatório similar sobre as citações ao ministro Dias Toffoli nas mensagens apreendidas do Vorcaro. E assim como no caso de Toffoli, a peça chama-se Informação de Polícia Judiciária e não pede a suspeição ou o afastamento do ministro. O documento apenas relata os achados da PF. Vale sempre a gente reforçar que
Diferentemente do ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli era o relator. Era ele que liberava a operação da PF ou não, falando a grosso modo. Por isso ficou ali muito difícil se sustentar à frente da relatoria, depois principalmente dessas revelações da própria PF, que entregou em mãos. O Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, entregou lá na segunda-feira esse relatório em mãos do Edson Fachin, do presidente do STF, e pediu a retirada dele à frente do caso. E como mostrou a coluna, o Alexandre de Moraes esteve pelo menos 2 vezes na mansão de Daniel Forcaro, no Lago Sul, aqui em Brasília, em uma das casas dele pelo Brasil. Em uma dessas ocasiões, Moraes conversou brevemente com o então presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, que está sendo investigado a partir da primeira fase da Operação Compliance Zero. Também te convido a acessar a matéria completa da coluna da Andresa Matais com a reportagem do André Schauders sobre esse novo relatório da Polícia Federal que será entregue em breve, aí com menções no celular apreendido pela PF do Daniel Forcaro ao ministro Alexandre de Moraes. E se eu te falar que o melhor cenário possível, principalmente nesse ano eleitoral, começa a surgir no horizonte? Se isso aqui realmente acontecer, prepare para soltar fogos de artifício. O que sustenta o governo Lula hoje é a Suprema Corte. Todo mundo sabe, existe um consórcio da ditadura entre Lula, seus asseclas e a sua organização criminosa e membros da nossa Suprema Corte, já que o Lula não consegue ter maioria no Congresso. Tem uma dificuldade muito grande no Congresso. Então, a melhor coisa que poderia acontecer seria uma total ruptura, ou até mesmo uma briga entre o governo Lula e os membros da nossa Suprema Corte, que tiraram um cara da cadeia, descondenaram esse infeliz e colocaram ele na presidência e passaram a criminalizar e prender todos os seus adversários. Agora imagine se o Lula perde o apoio do STF. O que está acontecendo? No ano eleitoral, o Lula está desesperado porque ele já está enfrentando o escândalo do INSS com o filho dele, membros do seu governo, e agora ele está morrendo de medo de ser sugado para o escândalo do Banco Master. E o escândalo do Banco Master começou com o PT da Bahia, Rui Costa. Nesse desespero de se ver livre de lavar as mãos e tentar se distanciar do escândalo do Banco Master, ele está sacrificando um dos seus principais escudeiros. Uma pessoa que ele colocou no STF, que é o incrível ministro Dias Toffoli, que inclusive chegou a criar de ofício um inquérito para se proteger e proteger o PT, entregando na mão do Alexandre de Moraes, que é o inquérito das fake news. O que está acontecendo? O STF está começando a perceber que Lula quer fritar a democracia, porque a corte, da Suprema Corte do Brasil, ela é a democracia, né? Para não ser sugado nesse escândalo. Resultado: a aliados, Toffoli atribui a Lula entrega de relatório da PF sobre celular de Forcaro ao STF. O que o Toffoli está falando? Toffoli está dizendo basicamente que Lula quer sacrificá-lo, cortar a cabeça dele, já fala nos bastidores de fazer impeachment do Toffoli, ou que o Toffoli deveria renunciar ao STF, porque o Lula quer essa vaga para colocar o Messias. E ele quer essa vaga para colocar uma outra vaga para o Alcolumbre colocar o Pacheco. Toffoli, que dedicou a vida dele para defender Lula, o PT, ele era advogado do PT, gente. O Toffoli nunca teve uma especialidade, uma pós-graduação, nunca foi juiz. Ele foi advogado do PT. E agora, Lula está tentando fritar o cara. Eles sabem, nem não é só ele, isso é uma coisa que os ministros do STF sabem. Ministros do STF reclamam do governo Lula por atuação do PF no caso Master. Eles sabem que esses relatórios, um com Dias Toffoli e o outro com Alexandre de Moraes, é coisa que está vindo do próprio governo, que está fritando esses ministros, que está fritando o STF, por entender que o que eles poderiam ter feito já foi feito. Agora eles precisam destas vagas para colocar mais pessoas e criar novas articulações. Lula sabe que ele precisa do Alcolumbre, ele precisa do Senado. Então, o que está se pintando no horizonte? A força que existia nessa ditadura era a união entre esses dois poderes. E agora nós estamos vendo essas placas tectônicas se afastarem. E isso não poderia ser melhor. No ano eleitoral nós vemos aí dividir e conquistar, lembra? Só que isso não somos nós que estamos fazendo, são eles mesmos que estão se dividindo. Afinal de contas, parece que não há honra entre criminosos. E aí nós temos o STF bravo com Lula, Lula tentando entregar membros do STF, Dias Toffoli saiu dessa completamente desmoralizado, teve que abrir mão do relatório do CPM, do Banco Master.
E agora nós temos que ir para as ruas para pedir a CPMI do Banco Master, a continuidade da CPMI do INSS, CPMI da SECOM. Essa vai neutralizar a estrutura de mentira que o Lula criou, que ele separou R$1 bilhão para poder fazer campanha agora esse ano. Inclusive, você deve ter recebido no seu celular aquelas agora mensagens impulsionadas, né, patrocinadas do próprio governo, falando das maravilhas que o governo está fazendo, como o Brasil está uma maravilha. Isso é propaganda antecipada. Tem agora a questão que eles gastaram com a escola de samba, que vai ter uma alegoria homenageando o Lula. Então, assim, o que está se pintando no horizonte é muito bom. É a ruptura do grupo que conseguiu transformar o Brasil numa ditadura. E aí, divididos, seria muito mais fácil da gente reagir. O STF está começando a ficar acuado. É a primeira vez que a gente vê um passo para trás, no caso Toffoli com o Master. Milagrosamente cai nas mãos do André Mendonça. Isso para mim foi interferência divina, isso é providencial. E agora nós temos os ministros reclamando do Lula. Ministros do STF se queixam da postura do governo na crise que levou à saída do Dias Toffoli da função de relator do inquérito sobre o Banco Master na corte. Os magistrados fizeram chegar ao Palácio do Planalto a avaliação de que a Polícia Federal teria agido fora da lei e de que petistas tentam explorar casos politicamente. Agora, olha só. Ministros do STF estão falando que a Polícia Federal está agindo fora da lei. A Polícia Federal é criminosa agora para os nossos ministros do STF. Lembrando, são esses mesmos ministros que têm aquelas grupos. O STF hoje está dividido em 3 grupos, tá? Tem a Gestapo do Alexandre de Moraes, tem a Lulista, a PF Lulista, e tem a PF normal, a PF sadia, a PF que está vendo tudo isso acontecendo e está revoltada com a destruição da credibilidade dessa corporação. E agora, né, mandando recado pro Lula, falou, continua com essa palhaçada aí que vocês vão se ver. Para mim, eu acho isso ótimo. A gente só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar e eu torço para que a briga aumente cada vez mais. Olha só, Brasília tem um novo acordão inacreditável envolvendo o Supremo. Eu vou te contar agora todos esses detalhes. O novo acordão que está circulando em Brasília seria para rifar o Toffoli com um impeachment e colocar o Pacheco no lugar do Toffoli. Essa apuração é do Caio Junqueira, da CNN, e ele diz o seguinte, que esse acordão ele envolveria o Alcolumbre, o Lula, o Centrão, o Supremo e até a oposição dentro do Congresso. Olha o que eles fariam. Eles rifariam o Toffoli com um impeachment e em troca o Senado, nesse momento, já aprovaria o Messias. Então seria essa a troca. Isso agradaria o Lula, porque o Lula sempre quis o Messias como ministro do STF. O Alcolumbre também teria o seu agrado, que é a entrada do Pacheco no STF, algo que ele sempre quis. E ele entregaria o impeachment do Toffoli, tocaria adiante o impeachment do Toffoli, mediante esse agrado que ele receberia, que seria o Pacheco dentro do STF. Bom, além disso, claro, a oposição ficaria feliz porque o impeachment de um ministro do STF era algo também positivo e que ela poderia contar ao seu eleitor. Olha, conquistamos o tão sonhado impeachment de um ministro do STF num ano eleitoral. Isso cairia bem, vamos dizer assim, para a oposição. E o STF também se daria bem porque se livraria de um inútil e desqualificado como o Toffoli e ganharia 2 operadores políticos poderosos, como o Messias, muito próximo do Lula, e como Pacheco, muito próximo do Congresso. Seria uma jogada e tanto. O STF também com isso ganharia porque estancaria a sangria desatada que está na imprensa. Seria uma forma de diminuir a temperatura e sossegar a imprensa, sobretudo a velha imprensa que está atrás do STF, e com isso ela retornaria ao seu sono, ao seu coma induzido por dinheiro público. Bom, é um ganha-ganha para todo mundo, o que mostra que esse acordão tem um potencial de ser verdadeiro, tem um potencial de não ser brincadeira, tem um potencial de seguir adiante. Quando a situação é de ganha-ganha para todo mundo, ela é muito perigosa porque a chance de um acordão desse seguir, andar é alta. É impressionante o Brasil, né? Se você for pensar, a gente tem que olhar para as pessoas sérias agora e falar para elas torcerem contra o impeachment de um ministro do STF, porque pode ser que o impeachment de um ministro do STF favoreça o sistema. Não é impressionante? Então, assim, é difícil, o Brasil não é para amadores e a oposição pode estar no meio desse sistema todo, segundo aqui a notícia. Então,
preciso ficar de olho aberto, é preciso ficar esperto, porque pode rolar um impeachment que agradará a todo mundo, menos a nós que queremos ver esse país passado a limpo. Seria uma forma de mexer em tudo para tudo ficar como sempre esteve, para tudo ficar igual. Tem duas coisas nisso que não bate, nesse ganha-ganha, tem duas coisas que ficariam de fora. Uma é o Toffoli, porque se o Toffoli sai impeachmentado, se o Toffoli sai mal, se o Toffoli sai de uma forma indigna, ele pode sair rasgando e atirando em todo mundo. Então, se ele sair impeachmentado, vão ter que dar para ele algo muito interessante para ele não sair atirando em todo mundo. E a outra coisa que me faz crer na impossibilidade de um plano desse seguir adiante é o precedente que o impeachment de ministro pode abrir para os demais ministros. Vocês vão se lembrar do caso Collor. Quando o Collor foi impeachmentado, foi o primeiro presidente impeachmentado, abriu a porteira. Sempre se falou de impeachment de presidente da República a partir do Collor. Os demais presidentes sempre passaram pelo risco de serem também impeachmentados. Se houver o impeachment de um ministro, combinado ou não, bom, nunca mais os demais ministros não correrão algum tipo de risco de também serem impeachmentados. Mas são duas coisas que, eventualmente, na conta deles pode valer a pena. Eles podem estar, como eu sempre digo, tirando ou rifando os anéis para ficarem com os dedos ou tirando os dedos para ficarem com a mão. Vamos ficar atento, é preciso ficar esperto. Isso não significa que impeachment de ministro é ruim, isso significa que impeachment de ministro combinado dentro do sistema, como eu mencionei, para tudo ficar como sempre esteve, para tudo mexer, para ficar igual, é ruim. Então a gente precisa ficar esperto, atento aos próximos passos. E aqui no canal estaremos. Se você gosta e gostou dessa análise,